Pronto, então mexendo um pouquinho no material, a gente deixa ele assim. Oi, que bom ter você por aqui. Esse é o nosso 7º vídeo de introdução ao Blender e hoje a gente vai fazer o mar. A gente vai aprender um pouquinho sobre HDRI, sobre shading e alguns atalhos importantes. Tá bem legal o vídeo, espero que vocês gostem. A primeira coisa para se fazer para fazer um oceano transparente é adicionar um material. A gente pode usar esse painel aqui do lado, só que hoje a gente vai fazer de uma maneira diferente. A gente vai usar o editor de shader. O editor de shader, a gente pode vir aqui e clicar nessa bolinha e subir ele aqui. Essa bolinha aqui em cima, você vê que tem um quadradinho, é sempre o primeiro nesses painéis. Ela é uma estação de trabalho, vou chamar assim. Então, para cada tipo de coisa que você escolher, vai ter uma função, uma utilidade. Então eu posso colocar aqui para organizar minhas coisas, enfim, acho que vocês entenderam. O que a gente vai estar usando hoje é o editor de shader. Ou, se vocês preferirem também, vocês podem vir aqui em cima que já tem alguns modelos pré-feitos para cada tipo de trabalho que você quer fazer. Então, modelagem, escultura, pintura de textura, enfim, animação. O que a gente vai usar é o shading. A gente vai clicar no material, clicar em novo e colocar oceano. Tranquilo, a gente coloca o oceano, vamos dar uma cor para o material, colocar um azulzinho. Por que que eu vou usar o shading? Na verdade, a gente sempre usou o shading, só que agora a gente vai explorar ele de uma maneira um pouco mais direta. O shading, ele é o sombreamento, ou seja, como um objeto vai interagir com a luz. Isso é muito usado em diversos jogos para dar uma aparência cartoon, um contorno, por exemplo. E aqui no caso, o que a gente vai fazer é pegar um objeto, criou um material e vai falar como ele deve interagir com a luz. Isso aqui é meio estranho para vocês, tem essas bolinhas, essas cordinhas. Isso aqui são os nodes, são os nós, são os pontinhos assim. Isso aqui é basicamente, tudo aqui é programação, mas de uma forma intuitiva. Então quando você pega uma linha e conecta na outra, você pega uma afirmação, uma função e coloca em um objeto. Então, quando eu adiciono um argumento, por exemplo, eu vou dar um Shift A, assim como a gente faz para adicionar um objeto. Vou vir aqui em textura e em textura de imagem. Vou pegar qualquer coisa que eu fiz aqui, então vou vir aqui em Open e vou selecionar uma imagem aqui. Peguei essa textura aleatória de uma pedra que eu fiz. Vou clicar aqui em Abrir Imagem e, assim como eu falei, a gente vai colocar um argumento. E esse argumento vai interagir com o nosso objeto. Ou seja, a gente está programando, mas de uma maneira mais intuitiva. Então eu criei uma textura, falei qual é a textura, e agora essa textura vai se aplicar aonde? Ela vai se aplicar à cor. Ficou meio estranho, né? Porque, enfim, o objeto não foi feito para comportar essa textura. Mas, basicamente, a gente coloca um argumento. E nesse argumento a gente liga a esses pontinhos para transformar o objeto, transformar uma característica específica no objeto. Nesse exemplo aqui foi a cor base. Enfim, a gente não vai se aprofundar muito nisso agora, mas saibam que quando você está usando os nodes, você está programando de uma forma intuitiva. Você pega uma função e aplica em um objeto. Tranquilo. A primeira coisa importante nesse objeto aqui, eu estou mexendo com o scroll do mouse para movimentar para baixo, é a transmissão. A transmissão ela vai dar um aspecto de vidro para o seu objeto. Não está aparecendo muita coisa por agora, mas é porque a gente tem que fazer algumas mudanças na configuração. Tem um painelzinho aqui, ou você pode apertar N, que dá no mesmo. Você vai vir aqui em opções e ativar essa caixinha aqui de refrações. Mas ainda não mudou nada. O que a gente tem que fazer? A gente vem aqui na parte de renderização, também vai ativar a refração, vai abrir essa caixinha e vai colocar refrações. Então o nosso objeto já começa a mudar, mas pela cor dele não está dando para ver muito bem não. Eu vou diminuir, deixar um pouquinho mais assim, e vocês veem que ele já começa a ficar com um aspecto mais transparente. Só que essa transparência não está muito legal. A gente vai ter que mexer em mais algumas coisas, por exemplo a dureza. Lembra que quanto maior a roughness, menos o objeto vai refletir. Não faz sentido um vidro ter uma roughness muito alta, então a gente já pode abaixar aqui. Não sei se pode colocar, acho que colocar em 0 não seria muito legal, mas vou deixar assim. Também a gente pode mexer no índice de refração. Deixa eu procurar uma coisa que fica mais legal.
Tirando as luzes de cena, a gente vê que já está uma coisa bem mais legal assim, mas está bem distante do que a gente quer. Isso acontece também por causa do HDRI de fundo. Vocês veem essa imagem? Essa imagem é o HDRI que a gente está usando aqui. No caso é isso aqui, se eu alterar, também vai alterar essa cor de fundo. Então a gente pode usar HDRI de fora. No caso, já que é um oceano, a gente vai usar um HDRI azul. Lembra que eu estou apertando Ctrl espaço para entrar e sair de uma tela específica. Para adicionar um HDRI, a gente vai vir aqui em objeto, clicar e ir para o mundo. Então aqui tem um background do mundo. Se vocês ativarem a luz novamente, vocês vão ver que mexendo aqui, a gente mexe nas configurações do fundo. Só que no caso, a gente não quer um fundo com a cor sólida. Para resolver esse problema, a gente vai usar uma imagem HDRI, que é um mapa 360 de iluminação. Então vai simular iluminação. Ao invés de a gente ter uma cor sólida no fundo, a gente vai adicionar um HDRI. Como a gente vai fazer isso? Com o mouse aqui dentro, eu vou apertar Shift A, vou vir em textura novamente e vou colocar uma textura de environment, que é o ambiente. Vou clicar em Open e vou pegar um HDR que eu tenho baixado aqui. Então eu peguei uma imagem, eu vou deixar essas imagens que eu usei na descrição e também alguns sites que são bons para baixar HDR de graça. E, bem, vou clicar em abrir imagem. Assim como eu falei, vou pegar esse painel, vou conectar aqui. E agora o nosso fundo mudou e a reflexão já fica um pouquinho melhor. Então você vê que já fica uma coisa bem mais legal. Então, como eu disse, o HDR é esse mapa de iluminação. Ali está o sol, então dali vai vir mais luz do que dos outros lugares. É uma luz adicional, uma luz de fundo, né? E ela vai ajudar com as outras luzes da nossa cena, tipo essa aqui. Depois tem que fazer uma luz mais adequada, mas por agora vai dar. Só que tem um problema. A gente não quer que o HDR ele fique aparecendo o tempo todo. A gente só quer a iluminação dele. Então, de novo, Ctrl espaço para eu sair daqui. A gente vai vir aqui de novo na renderização. Vai vir aqui e clicar em transparente. Dessa forma, a gente tem a imagem HDR, tem a simulação de iluminação, mas ela não vai aparecer quando a gente for fazer a imagem final, for fazer o render. O único problema é que ela continua aparecendo aqui, dentro do nosso objeto, porque ele está funcionando como um vidro. O que a gente vai fazer então é mudar um pouquinho, dar mais cor para o nosso objeto, usar as nossas luzes para tentar tirar esse efeito muito forte do ambiente. Eu não falei, mas caso você queira aqui no shading, você pode aumentar a intensidade. No caso, está mexendo só na luz do HDRI. Então, para sair um pouco dessa reflexão do HDRI, eu vou voltar aqui para o modo objeto e vou colocar uma cor um pouquinho mais forte. Algo assim. Eu recomendo que você mexa um pouco na roughness, na roughness da transmissão e encontre uma coisa que você acha que fica melhor para você. Agora, eu vou voltar lá para o layout, para aquela primeira que a gente usou, e eu vou fazer algumas alterações no objeto, porque aqui ele não está muito complexo. Ele tem algumas faces, mas as faces elas não têm orientações diferentes. Então o reflexo fica meio estranho, porque essa face inteira está recebendo a mesma proporção de luz. Para a gente fazer isso, a gente vai começar a editar o nosso objeto e mudar a posição das faces para dar um aspecto um pouquinho mais legal. Então eu vou entrar no modo de edição, vou selecionar essa face, vou dar um Ctrl I para inverter a seleção e vou apertar H para esconder os objetos que eu selecionei. Agora a gente vai subdividir essa face, clicando com o botão direito e vindo em subdividir. Você pode mexer aqui também. Acho que assim já está uma coisa legal. Agora a gente vai tirar a seleção dessas faces da borda. Então eu vou apertar Alt, clicar aqui, Alt Shift, clicar aqui, foi. E fazer a mesma coisa com os outros dois lados. E agora a gente novamente vai esconder essas faces, apertando H, vai vir para o modo de vértices, apertando 1. Eu vou vir aqui em selecionar, seleção aleatória. Não gostei muito dessa, eu vou... Quero algo, não ficou, sei lá, não achei muito distribuído. Certo, então com a seleção aleatória, eu vou apertar G e Z
Então vou subir um pouquinho o nosso mar. Não muito, para não ficar muito estranho, mas vocês veem, eu mudando como as faces estão organizadas, para onde elas estão apontando, a reflexão já fica diferente. Então se eu apertar Alt H, vai voltar o mar e vocês veem que já fica um aspecto bem mais legal. Outra coisa que a gente pode fazer também é pegar essas bordinhas aqui, essas linhas da borda. Deixa eu fazer assim, cliquei lá, Ctrl aqui, Ctrl aqui. O Ctrl ele vai seguir o caminho mais próximo. É que eu estava apertando o Alt e estava pegando a face inteira que não é do meu interesse. Eu vou dar um bevel, então apertar Ctrl B. Eu vou apertar C para evitar que, apertando C você trava o bevel em um ponto. Se eu apertar de novo você vê que ele começa a atravessar os objetos. Então apertando C, eu vou deixar aqui na pontinha mesmo, adicionar algumas camadinhas a mais. Assim ficou legal. Enfim, mesma coisa, experimentem um pouco, mexam nessas propriedades para deixar o seu oceano um pouquinho mais legal. Para finalizar essa parte do oceano, a gente vai selecionar a areia aqui do fundo. Eu vou esconder o oceano rapidinho para a gente mexer com ela. Na verdade eu vou fazer assim, eu vou voltar aqui com o oceano, clicar nela e apertar a barra do teclado numérico para isolar ela, que nem a gente fez antes. Então, mesma coisa, selecionei aqui, Ctrl I, H para esconder. A gente vai adicionar algumas subdivisões. Vai vir aqui em selecionar, aleatório. Vou ir para o modo vértice, que é melhor. Selecionar aleatório. E vou levantar um pouquinho, mas não muito, para dar aquelas reflexões um pouquinho diferentes. Então a gente já tem um chão irregular. Agora o que a gente vai fazer é criar um novo material. Vou criar por aqui mesmo, que é mais simples dessa vez. Colocar areia aula. A cor da areia a gente vai colocar um amarelo. Um pouco mais saturado. E aqui o diferencial é que a gente vai mexer na emissão. A emissão é a luz que o objeto pode colocar. No caso, não seria necessário, mas eu quero chamar mais atenção para a areia, vai ficar um pouco estourado, mas no final dá um efeito legal. Então apertando a barra do teclado numérico, você vê que fica uma coisa um pouco mais... Acho que está até forte demais, posso diminuir um pouquinho. Pronto, então mexendo um pouquinho no material, a gente deixa ele assim. Então vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, significa muito para mim. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e se for possível também, deixe um like, um comentário para me ajudar com a divulgação do canal. Enfim, até o próximo vídeo.